Olá, selvagens! Eu acho que já ficou claro, tem um tempo, que no SavageCast a gente adora requentar uma polêmica, né? Ou talvez seja a comunidade de RPG que não supera polêmicas de 5 anos atrás. Gente, já deu, por favor. Mas, dito isso, vocês devem ter visto pelo título do episódio já. Hoje a gente já tá trazendo uma bela de uma treta envolvendo narradores profissionais. E eu só tenho a declarar que se vocês têm problema com narrador profissional, porque faz tempo que vocês não fazem reforma na casa de vocês. Porque senão tem umas 8 profissões que vocês iam estar odiando muito mais, tá bom? Mas enfim, estamos aqui com ele, diretamente de Belém. Aqui é o Nando Alves e eu não tenho nem formação pra isso. Como aqui é uma conversa de bar e boteco, descompromissada, mas que a gente gosta de trazer, assim, pauta de uma forma interessante, a gente tá aqui com um convidado que, inclusive, é um narrador profissional. Andy, se presente. Olá pessoal, meu nome é Anderson e eu só moro nessa casa, quem manda são os gatos. Mas é assim que funciona, quando você tem gatos, você vive de favor na casa deles. É isso. Bom, tudo bom pessoal? Boa noite. Musiquinha vai subir, vai descer e a gente volta seguindo a nossa pauta. Então, Andy, conta pra gente a sua história. Você gosta mais de estudar ou de batata? Quem pegou a referência, pegou. Com certeza de batata, eu sou da igreja do batatismo. Nossa, sim. Eu tô muito revoltada que o Ruas abandonou o batatismo. Tudo bem que o Ruas se converteu pro catolicismo, né? Mas o batatismo é muito importante. É o sacrilégio. Meu nome é Anderson, o pessoal me chama de Andy. Lido que nasceu também de mesas de RPG, porque depois eu transformei isso em nome artístico quando eu comecei a fazer tatuagens, virou Andy Tattoo. A pessoa, não basta ela fazer uma coisa, ela faz tipo 20 ou 30. Faz parte da vida, né? E, bom, eu jogo RPG desde 94, 95, sempre em grupos de amigos e, enfim, sempre foi um hobby, como é o hobby para todo mundo. Coisa escalou para o profissional em meados de mais ou menos 2016, quando um amigo meu de grupos de RPG, o Bruno Cobb, montou o que seria uma espécie de agência para narradores poderem ganhar alguma coisa nos eventos. Até então, os eventos no Brasil, como vocês bem sabem, eram tudo organizados praticamente pela Devir, né? Quando você ia nos eventos, você basicamente ia como voluntário. A Devir te pagava, sei lá, um lanche ou te dava um vale desconto por um livro. E já tinha umas iniciativas assim, nesse lance de narrador profissional, que começou lá com o D3. Infelizmente já não está entre nós. E aí depois o Cobb conseguiu, junto com a Devir, fazer com que a Devir pagasse. Ou liberasse pelo menos um espaço para que a gente pudesse cobrar pelo jogo. E aí nasceu a Holy Players. O Cobb, no primeiro ano eu meio que não participei, no segundo ano eu entrei para a equipe. E a ideia era que a Devir oferecia um espaço para a gente cobrava pelas mesas. Algumas situações posteriores fizeram com que a gente pudesse receber pelas editoras para a gente estar divulgando os livros deles, o que para a gente era muito mais interessante. Todo mundo jogava de graça. Esse modelo para a gente, assim, num tempo era excelente, sabe? Eu achei que o melhor dos mundos. Qual é o ano aí? Olha, como eu trabalhei com Players praticamente por 7 anos, então 2016, 17, 18, 19, foi nesse meio tempo. Eu não consigo te falar exatamente o ano que aconteceu cada evento. Não, sei, mas tu começou em 2016, mais ou menos. Isso, exatamente. Nesses eventos. Nesses eventos. O Anime Friends, né, que era o Encontro Internacional de RPG. De lá a gente foi para o RPG World Fest, em Curitiba. Tinha o Diversão Offline no Rio de Janeiro. A gente já foi para eventos em Minas Gerais. Sorocaba, a gente batia cartão 4 vezes por ano. E foi isso. E a gente fazia eventos em escolas, fazia eventos... Onde tinha um evento que desse pra gente conseguir uma sala de RPG, a gente ia. E a gente chegava lá e oferecia as mesas. Às vezes eram coisa de custo baixo, sabe? 5, 10 reais, 15 reais, dependia do evento. Então, por aí pela apresentação do Andy, a gente já consegue ter uma noção de 2 modelos interessantes e diferentes entre eles. E então a gente puxa, assim, logo de cara, o que é narrar RPG profissionalmente, né?
Porque eu achei interessante essa já de cara, essa diferenciação entre a mesa que ela é paga mais pelos jogadores e a mesa que é paga pelas editoras. Eu posso adiantar a minha O questão. Nando é o contraponto do episódio. Sim, sim. Eu tô com dois narradores profissionais aqui, eu sou o robista, né? Calma lá. Eu sou ouvi. É, Não, a gente ainda vai entrar nessa pauta de Hades narrando profissionalmente sim. lá pro final. Porque eu acho assim, antes de tu explicar, eu vou te falar, eu acho que aí entra pelo senso comum, né? O que é o senso comum, e aí a gente vê onde é que se aproxima do senso comum ou não. Porque eu acho que é esse que é um dos grandes causadores de polêmica, mas apesar de que tem algumas opiniões meio extremistas, assim, que eu acho bobas, mas, assim, o meu ponto de vista, eu não acho que tem nenhum problema das pessoas receberem pra narrar RPG. Eu acho que esse ponto é ótimo. Porque, inclusive, como o Anderson apresentou no início, as editoras se apropriam de um trabalho alheio, de um jeito ou de outro, né? Apesar de ser um hobby, apesar de que as pessoas estão ali se divertindo fazendo isso, alguém tá ganhando em cima disso, nesse caso. Então, ou estava, né, até então, naquele momento. Então, a questão não é receber pra narrar RPG. Eu acho isso fantástico. Fantástico. Eu até comentei que a gente já conseguiu, publicou uma aventura lá no suplemento do Terra Devastada e Selvagem, que a aventura é nossa, o Max escreveu junto comigo, e a gente ganhou lá R$ 50 cada um. E eu dizia assim, olha, já posso falar pra minha mãe que ela não pode dizer que RPG nunca me deu dinheiro. Já pagou uma pizza. Pois é. E aí, o meu problema não é em receber dinheiro, mas exatamente com quem é a relação de consumo. Eu sempre achei complicado pensar que eu vou narrar para pessoas, diretamente para pessoas que estão me pagando. Porque a gente sabe que a relação entre quem narra e quem joga vão ter conflitos. Que, de uma certa forma, numa relação mediada pelo dinheiro, como é que resolve? Resumindo, a reclamação do Nando é: vira pay to win se você tá pagando o narrador. É meio Você isso, pode né? exigir do narrador ter uma manopla vorpal? Tá liberado? Porque, por exemplo, eu já sou contra a ideia dos jogadores sentarem na mesa e pensarem assim, me divirta. Narrador, me divirta. Seja meu entertainer. Que eu acho um absurdo. Né? É colocar a responsabilidade em cima do narrador exclusivamente, né? Sendo que é uma responsabilidade coletiva. Só que quando eu pago, tecnicamente eu posso fazer isso. Mas aí você não vai estar se divertindo tanto quanto. Vou deixar o convidado responder, calma. Não, pois é, mas o meu ponto é esse. Se for indireto, exatamente como ele falou no início, se você receber, mas você não tá recebendo diretamente das pessoas que estão jogando contigo, eu acho que esse realmente é o jeito que eu acho fantástico. Agora, se você tá narrando pra quem tá te pagando, eu não conseguiria, eu acho. Entendeu? A minha única objeção é essa. Isso rola, Andy, de mesas a galera achar que tem direito a uma espada vorpal só porque tá pagando a mesa? Não rola, e eu vou te explicar o porquê. Eu estou nesse ramo, posso dizer assim, há 10 anos. E essa sua dúvida, Nando, ela surge de tempos em tempos dentro das comunidades de RPG, e é muito interessante, porque essas questões, elas surgem exatamente em quem tem um ponto de conflito ou algo contra o modelo de negócio. E é muito bacana, porque quando você tem um ponto, né, de discordância, vem com essas ideias, nós trabalhamos dentro do negócio, olha e pensa, tá aí, olha, e se acontece isso, o que a gente faz? Então, A dúvida é sempre boa para levantar o questionamento, né? Sim, então eu posso dizer... E pensar numa estratégia, né? Exatamente. Exato. Então eu posso dizer para você aqui, com toda segurança, que na época da Holy Players, houve reuniões com essa temática. Olha, o pessoal na comunidade tá falando isso aqui. E se um jogador morrer no meio da aventura? O que a gente faz? Jogador não, pelo amor de Deus. Personagem, pelo amor de Deus, se o jogador morrer, chama a polícia. Se o jogador morrer, a gente chama o SAMU, né? Se o personagem morrer, o que a gente faz? Ou isso, né? Eu tô pagando, eu quero então que o meu personagem tenha uma espada vorpal, né? Então, essas coisas é interessante porque elas nunca acontecem. Nunca aconteceram, até hoje, pelo menos, comigo, né?
Quando a gente fazia os eventos em escolas e tudo mais, a gente montava aquelas mesas toda bonita, com cheio de mapas e miniaturas, e a molecada que olhava nem sabia o que era RPG. Eles queriam pagar pra sentar naquela mesa e jogar aquele jogo com aqueles bonequinhos e aqueles dados coloridos. Era isso. Então, boa parte dos eventos, é sério, boa parte dos eventos e de muita gente que a gente ensinou e mostrou o que era RPG, eles não faziam a menor ideia. Então eles pagavam pra jogar aquilo. Ele via aquela mesa cheia de miniatura, com um dragão, e falava, mãe, eu não sei o que é isso, me dá dinheiro que eu quero jogar isso. E ficava ali, 3 horas ali se divertindo. E nessas a gente conseguiu até convencer pais e mães a jogarem. Então, assim, foi muito legal. Os eventos maiores, no caso, Encontro Internacional de RPG, que a Devir nos bancava, então tinha uma equipe que a Devir estava pagando para cada um para estar ali. E o espaço era gratuito para quem chegasse e poder jogar. Normalmente a Devir, né, patrocinava a gente, mas a gente tinha que mestrar os jogos da casa. No caso, tá lançando o Pathfinder. Então, ia ter as mesas de Pathfinder, o Desafio Nós é Goblin, mesa de Um Anel, GURPS, e por aí vai. E? Pessoal. Qual é esse último aí? GURPS? Já ouviu falar? A Hades acha que os suplementos de GURPS são os melhores suplementos que existem. Nando, você nunca vai deixar isso de lado. Nossa, são 75 episódios desse podcast. Eu fiz um elogio a GURPS, um único. Episódio 48, pode ouvir lá. Ele lembra o episódio. Olha isso. Olha com quem que eu tenho que trabalhar, gente. Mas tá bom. Eu tô representando o Max, ele que falou que nunca ia esquecer. Vou trazer já algumas polêmicas que, assim, pra fazer a pauta, eu parei pra dar uma olhada em tretas, em threadzinhas do Reddit, da galera brigando por causa disso. E aí eu sou obrigada já a abrir esse parênteses que o Andy falou, né? Tipo, a galera queria jogar por causa das miniaturas e dos mapinhas. E uma reclamação que eu vi foi exatamente essa, do tipo, o RPG ele não precisa ser caro, concordo. Você não precisa de miniatura e mapa, concordo. Mas, mano, isso chama a atenção das pessoas de um jeito, mas de um jeito que, tipo, não tá escrito. Você colocar as miniaturinhas e o mapinha na mesa, a galera vai olhar de outra forma do que se tiver só um livro ali, sabe? O jogo é o mesmo. Você poderia muito bem fazer aquilo com teatro da mente, um quadro branco, uma folha de papel, daria. Mas parece que brilha o olho das pessoas, e eu passei por uma experiência dessa recentemente, mas isso fica lá pro final. Mas eu diria que, assim, uma coisa que rola muito é a treta da galera julgar e criticar antes de tentar entender qual o rolê, tá ligado? Exatamente isso que você falou de... É o senso comum, né? É porque a gente parte de um conhecimento das tretas que a gente... Porque a gente sabe que RPGista é um bicho briguento, né? RPGista é um bicho que dá problema. Você bota 3 assim no mesmo espaço, já dá problema. E aí eu acho que a galera migra muito essa ideia de que a minha mesa dá muito problema com o jogador, então numa mesa paga o jogador vai se achar ainda mais no direito de dar problema. Como vocês lidam com isso? Mas eu acho que é meio isso mesmo, Adi. Tipo, porque quando o Anderson... E é importante que eu interrompi o raciocínio dele que ele tava falando do... Tranquilo. Mas é importante ele voltar depois. Inclusive o episódio é o 43, tá? Não é o 48. O episódio que a Adi elogiou o GURPS. Meu Deus! Porque exatamente isso. Eu fico pensando em situações que eu passei, mas não eram situações também limites, né? Mas eu já tive algumas situações em que os jogadores questionavam demais a forma como o jogo foi conduzido, porque eles queriam que ele fosse de outro. Então, quando o Anderson me fala assim, mas é porque a gente apresentou muito RPG. Então, quando a gente tem o controle da inserção das pessoas no hobby, as pessoas entendem que aquilo é RPG e a gente pode dizer para elas que é de qualquer forma. Então, elas vão, de uma certa forma, entender, beleza, isso é RPG. Agora, existem pessoas que já vêm cheias de maneirismo, cheias de uma experiência, cheias de um querer, de achar que como RPG tem que ser jogado, ou como elas já definiram como elas se divertem jogando RPG. O jogador que ele quer... É o jogador que quer mandar no mestre, literalmente. Isso acontece mas, por exemplo, eu já tive situações em que o jogador reclamou que o jogo não estava mais sendo como ele gostaria que fosse, porque antes o jogo era um jogo mais intimista. Só que com esse mesmo jogador, eu estava jogando antes uma dupla de jogadores, e depois a gente estava jogando em 5. Muda a dinâmica. Exato, não tinha como ser tão intimista o jogo quanto era aquele, ele não tinha percebido isso. Outra situação era que ele reclamava que, mas eu já descrevi o que eu vou fazer, já falei, já fiz a minha fala, e você não quer que eu faça um teste? Mas eu acho errado, aí começava a discussão.
E outra, mas o mais extremo, acho que nesse ponto, foi o jogador que falava assim: eu não me divirto se eu perder. Eu só me divirto quando o meu personagem se dá bem. Eu não me divirto se o meu personagem se dá mal. Ele verbalizou isso pra mim. E aí, como é que fica? Aí eu acho que esse que é o ponto, Anderson. Como resolver essas questões? Tu tá me falando que não passaram pela tua experiência, mas como seria resolvido se passasse? Tem um contrato que diz assim: você não pode reclamar. Como é que funciona? Isso é uma pergunta honesta. Tá no contrato, assim, não pode chorar se perder? Não pode chorar se perder o personagem? Ai, olha, eu já ouvi tantas dessas histórias ao longo desses anos. Contrato de jogador e mestre. E na época que a gente estava falando sobre profissionalização de narrador, e tinha gente da comunidade que falava: agora para jogar RPG eu vou ter que ter uma carteirinha! Isso é um absurdo! Quer dizer que eu não posso mais mestrar, porque agora só pode ter mestre profissional! Isso é uma outra treta que a gente vai entrar em breve, que é exatamente sobre... Galera, tem momentos em que você não é o público-alvo. Vamos entender quando a conversa não é com você? E aí, respondendo esse questionamento do Nando, é interessante porque este tipo de jogador, ele provavelmente nunca vai pagar pra jogar. E aí ele não vai aparecer na minha mesa. Pior que eu pensei um pouco nisso. A pessoa que, vamos falar hoje, que paga pra jogar, é alguém que, hoje na experiência que eu tô trabalhando lá na Encounter, né, que é a casa de board game, e aí tem os grupos, eles fecham as sessões e arcos de aventuras. Da semana eu tô lá mestrando, eu tô mestrando de terça, de quarta, sexta, sábado, domingo. Quem são esses jogadores? São pessoas que estão trabalhando, têm uma vida agitada, talvez os amigos da época de adolescência que jogava RPG já perdeu o contato. É um cara que gosta de jogar RPG, mas talvez ele não curte muito o online, ele quer ter aquela experiência presencial, e ele quer ter um compromisso, ele quer sentar na mesa e jogar um jogo na qual ele vai ter uma experiência RPG. Experiência narrativa, vai ter um desafio, que ele vai ter que superar o desafio, porque é um jogo, né? Estamos falando de um jogo. O jogo tem desafios. Se não tiver desafio, não é jogo. Apesar, né, que RPG a gente pode partir uma parte mais game, uma parte mais roleplay, mas enfim. Basicamente, a pessoa que paga pra jogar, ela quer ter a experiência completa do jogo. Então ela quer ter um desafio, pontos de vida, ver seu personagem quase morrendo, se cair, caiu, se tomou um 20, dano dobrado, ele aceita e ele acha isso legal. Se o personagem dele cai, ele fica desesperado pro outro curar, sabe? Então, esse tipo de jogador que é mais ou menos o público-alvo que paga porque ele quer ter uma experiência de jogo. Esse seu contra-exemplo do cara que reclama que se o jogo não for do jeito que ele gosta, ele não vai aparecer. Vai. Então, acho que eu não vou ver ele. Eu pensei um pouco exatamente nisso, que nessa dinâmica... É aquilo, né? Quando você contrata alguém pra fazer algo, você espera proficiência de quem você está contratando. Você não vai parar o pedreiro que tá fazendo. Às vezes assim, eu vou mudar o exemplo, porque senão eu vou ficar com raiva aqui de novo. Você contrata um dentista. O dentista vira pra você e fala: você está com uma cárie, a gente precisa fazer a limpeza e depois fazer uma obturação. Cara, você não vai discutir com o dentista. O profissional é ele, tá ligado? Tudo bem que o jogador de RPG, ele também entende das regras, ele também entende de RPG, mas se ele quisesse mestrar, ele tava mestrando, ele não tava pagando alguém pra fazer isso. Então eu acho que ele é muito mais fácil nessa dinâmica ele entregar esse papel do tipo, não, beleza, vou aceitar a experiência que a gente tá tendo aqui. Não vira uma questão de ser um jogador passivo, que nem o Nando falou, porque eu acho que esse tipo de jogador também não pararia pra investir nisso. Conheci uma galera assim. Mas eu acho que a própria dinâmica da relação, ela traz um pouco essa coisa de manter de fora o jogador chato. Eu entendi que a história de pensar assim, eu confio, acho que é a confiança no narrador, né? Existe essa questão de eu confio que... Eu vou confiar aqui no narrador de que tá sendo justo, de que tá sendo... Exatamente. Porque tem muito isso, né? De que jogadores entendem, acho que não tá sendo justo, acho que esse narrador tá me roubando. Mas essas tretas, elas rolam. É aquilo que eu falei, eu acho que projeta-se muito o que a gente vê nas nossas mesas pra uma dinâmica inteira. Porque não sei se você lembra, Nando, o episódio sobre escudo do mestre. Uhum. Você lembra que eu e o Godael discordamos completamente de estilos de jogo, se pode roubar a favor de
de player ou não, se vale jogar o dado escondido. E são dinâmicas que, assim, queira ou não, numa mesa com os teus amigos ou numa mesa paga, você vai precisar ir sentar e alinhar com o grupo quais são as expectativas de todo mundo e o que vai rolar, tá ligado? Entendi. Posso te falar Diga. que todas as mesas que eu vou narrar profissionalmente, eu faço essa pergunta do escudo. Eu tenho até uma miniatura de uma torrezinha de dados que eu falo, se vocês quiserem, eu jogo os dados aqui por fora. Todo mundo, são 10 anos fazendo isso. Sempre unânime. Não, jogue atrás do escudo. É isso. Isso é deu uma isso. treta aqui, a gente fez um episódio. Pode ser que aconteça de eu pegar uma mesa que o pessoal fala assim, não, a gente quer uma experiência old school, você vai jogar os dados aqui sem o escudo. Pra mim, olha, tranquilo, sem problema nenhum, vamos jogar. Mas o ponto é que rola essa conversa antes das expectativas pra todo mundo se alinhar. Ah, sim. A gente tem a sessão zero. Na sessão zero a gente monta personagem. Eu explico às vezes como é o mundo. Eu explico um pouco como que é a minha dinâmica, como eu gosto de fazer o jogo. Eu pergunto mais ou menos qual é o estilo que cada um gosta. Por exemplo, de repente a maioria do grupo gosta de uma coisa mais terror, mais dark. Então eu penso, legal, posso começar a fazer umas aventuras numa ambientação também um pouco mais trevosa, porque eu sei que vai alinhar mais um pouco com os gostos da mesa. Tem que ver que é um modelo de negócio. Então, como um modelo de negócio, a gente sempre procura trazer para o cliente e jogador do RPG algo que vai agradar cada vez mais as pessoas dentro daquela experiência. Por exemplo, eu faço canecas personalizadas. Então, quando eu vou fazer minhas canecas, não é só a caneca. Eu tenho que pegar uma caixinha, que vai ser bonitinha. Eu tenho que montar uma tag, né, agradecendo o cliente. Você tem que colocar, às vezes, uma coisinha a mais. Quando o cliente receber a caneca, não é só a caneca. É a caneca, é a caixinha, né? É um cuidado que ele vai pensar, putz, olha, da onde eu comprei essa caneca, olha, ele teve todo um cuidado, material. Quando eu vou fazer uma mesa de RPG, eu também penso em todos esses detalhes. É um mapa em tecido que eu vou levar para eles terem uma experiência assim, sabe, imersiva, olhar o mapa, é as miniaturas que eu vou colocar, sabe, ter um investimento da minha parte para proporcionar uma experiência melhor para os jogadores. Acho que essa é uma linha que acaba diferenciando de quando você faz algo no profissional e quando você faz no amador. Amador, eu jogo com os meus amigos aqui no próximo, a gente se reúne e não tem miniatura, não tem nada, e tem salgadinho no meio da mesa, tomando Coca-Cola. Coca-Cola em cima do escudo, é isso. Sabe, não rola, depende do jogo, né? Às vezes dependendo do jogo, quem vai mestrar, às vezes se eu vou mestrar ou não. Eu mestrei uma campanha de cult pra eles, não rolou nada, nenhum mapa, nenhuma miniatura, nada. Teve sessão que nem jogar o dado direito jogou. Eu como narradora extremamente preguiçosa que sou e quem narra com 12% de um plano, eu sou dessas não, eu nunca lembro de pegar mapa, de fazer essas coisas, então eu já não sou parâmetro nisso. O Nando é um que me surpreende com o tanto de coisa que ele traz pra mesa, cara, de verdade. Como assim? Nando, pelo amor de Deus, treina na mesa, Nando! Treina na mesa, Nando! Hades. É libertador, Hades. Melhor do que mapa quadriculado. Aqui, ó, puxando a trena, sua bola de fogo não vai pegar no ogro, não adianta. Não, é porque tem uma treta que no Savage Worlds não se usa grid quadriculado, se usa distância, então tem motivo. Eu ainda vou fazer o voice-over do Reel que o Nando me mandou. Vai sair, tá? Deixa só a reforma acabar antes do meu réu primário. Mas tudo bem. Pois é, ouvindo o Anderson, o que é que eu vejo dessa história? A gente tem, o que até então, é tudo condições normais, temperatura e pressão, sempre. Talvez seja pelo fato de que há um alinhamento inicial, assim, dizer assim, olha, a proposta é essa. Você quer jogar? Nunca teve alguém que, tipo, ouviu o início e falou assim, então não me... Não me apetece. Não me apetece jogar dessa forma. Ou contigo ou com um colega, por exemplo. Não, o que já aconteceu algumas vezes é a pessoa vir procurar outro tipo de jogo. Falar assim, só tem fantasia medieval? Poxa, eu queria jogar outra coisa. D&D não, né? Não, vai ter uma mesa... Não fui eu juro que não fui eu. Podia ter sido. Vai ter uma mesa de Call of Cthulhu. Pô, legal, Cthulhu eu já gosto.
Aí você fica ali, bom, ok, ele já não vai jogar na minha mesa, né? Vai jogar numa outra mesa. E a gente que alinha essas coisas, porque normalmente as equipes têm outros narradores que estão mestrando outras coisas, né? Entendi. Entendi. Nesses termos explica um pouco isso, né? De que no final das contas tem um contrato feito, um contrato verbal ainda é um contrato, né? Exato. É, É que muita exatamente, coisa no exatamente. final se alinha com diálogo e conversa. Até um ponto que, assim, eu sou muito advogada do tem a sessão zero, não interessa se você joga com essas pessoas há 20 anos. Sim. Não acontece? Nunca acontece, cara, de verdade. Porque a galera vai sentar e falar: você já me conhece, você sabe como eu jogo. Eu parto do princípio de que deveria existir a sessão zero, mesmo em grupos antigos. Mas é exatamente por causa dessa coisa de você sentar, alinhar expectativas e abrir a porta para o diálogo. Que em muita mesa só de amigo não acontece e dá problema, tá? Mas Adi, tu lembra exatamente do episódio 43? Não, qual que era? Que era exatamente a gente avaliando o que os RPGs clássicos chamam de RPG e o papel de quem narra. E Sim. a cultura criada por esses RPGs é a cultura de não ter o que conversar. Quem tá narrando é que é o dono do jogo. É o dono da brincadeira. Exato. Então, tipo, é a campanha dele, a história dele ou dela, enfim. Então, acaba sendo... Eu vejo isso, jogadores mais antigos que criaram essa ideia de que, não, se eu tô sentando pra jogar com essa pessoa que tá narrando, eu tenho que aceitar o que ela me colocar. Já os jogos mais novos, tipo o Savage Worlds, que tem essa questão de colocar mais na gerência na mão de quem tá jogando os detalhes sobre a trama, outras coisas, né? Que não são simplesmente controlar o seu personagem, mas definir outras coisas do cenário. Mas eu diria, só abrindo tipo, rapidinho, é que esse tipo do Savage nem tanto, porque o Savage ele ainda não chega a ser um jogo narrativista. Mas eu tava conversando disso com o Luiz esses dias. Ele falou alguma coisa sobre Fate, de usar Fate pra apresentar alguma coisa pra alguém. Eu falei, olha, te garanto que não vai funcionar. Porque jogos narrativistas, eles partem do pressuposto de um jogador mais ativo e que quer compartilhar a narrativa. Se você tem um jogador que não sabe o que tá fazendo ou não quer assumir esse papel de liderança, jogos narrativistas não funcionam. Mas nesse caso eu discordo, porque eu acho que é exatamente isso que o Anderson colocou, que a gente falou no início, que se tu apresentar pra uma pessoa que RPG é isso, ela vai abraçar isso desde o início. O problema, muitas das vezes, é exatamente as pessoas que têm uma cultura já formada, de que eu me divirto, RPG é vencer desafios. De novo, aquilo que a gente faz no 43, não é que não tem que ter desafio, tem que ter desafio. Mas nem sempre você vai vencer e muito menos exato. nem sempre você vai vencer na força bruta. Você vai levar o revés. E isso é legal também. A história não é uma história desinteressante porque os personagens não venceram. Talvez seja ainda mais interessante. Isso dá um episódio só sobre isso, cara. E sobre a questão de compartilhar narrativa. Pois é, só que tem muita gente que tá com essa cultura de que o objetivo do RPG é vencer o desafio que quem tá narrando coloca, que ele vai pensar, pô, mas Fate, eu tenho que levar revés pra poder ganhar o Fate Point. Mas eu não quero levar revés, porque senão eu vou perder. Então, tu tá entendendo? Acaba que pra mim, o Fate, o Dungeon World, inclusive já aconteceu comigo narrando Dungeon World, a pessoa não gostou porque ela diz assim, não, eu me dou muito mal, não gosto, não gostei. Mas nossa, gente, nos PBTA você ganha XP por falha em teste. Pois é, mas o problema é falhar pra essa pessoa. Falhar não é divertido pra ela, então. Esse domingo agora eu tenho uma sessão zero que eu vou começar a narrar Forbidden Lands. E o grupo, para quem eu vou narrar, é exatamente isso. Eles estão querendo uma experiência meio old school, que fosse algo mais punitivista, né? Que fosse mais desafiador. Aí, em vez de eu pegar uma edição antiga de D&D e tal, eu ofereci o Forbidden Lands. Eu acho que ele tem essa pegada old school, mas com um sistema mais contemporâneo. O pessoal abraçou, eu tô super empolgado também, porque pra finalmente sair do D&D? Nossa, um alívio. Olha, eu fiquei tão feliz quando eu narrei só um arco, né, de 4 aventuras, de cultos inomináveis. Puxa, mas foi tão legal, tão legal. Mas, Anderson, aí eu acho que a minha dúvida vem aí. Existem sistemas mais apropriados para narrar de forma profissional? Porque, por exemplo, quando tu falaste, a pessoa quer
quer ponto de vida. Eu pensei, pô, Savage Worlds já não vai rolar. Né? Ó, você entrou num ponto que, com certeza, é muito mais fácil você fazer uma one shot num evento de uma aventurinha de um D&D, por exemplo. Os arquétipos estão muito mais frescos na cabeça das pessoas. Nossa, aí você faz uma referência de alguma coisa. Uhum. Hoje, então, a gente tá com umas referências enormes, né? Porque tem o filme do D&D, tem o game do Baldur's Gate, que até quem não joga RPG tá jogando Baldur's Gate, já tá Nossa. sabendo mais de Forgotten. Things, né? Tem o Uhum. Stranger Things. Então, eu faço bastante one-shots, principalmente nos sábados, para pessoas que nunca jogaram RPG na vida. E não são só jovens, não, são famílias. Minha mãe, o pai com a criança. E, eu quero. É sério, eu quero jogar aquele jogo lá do Stranger Things. Aí o pai e a mãe sem entender nada. Eles que sabem dessas coisas aí do RPG, a gente só veio brincar. No final das contas, o pai e a mãe se divertem às vezes mais que as crianças. Né? Mas você joga o D&D 5, tipo, valendo ou é uma versão simplificada? Valendo! Não, eu tenho umas fichas prontas, né, do D&D quinta, e, claro, às vezes você, como é uma one shot e para iniciantes, você dá uma simplificada nas regras. Ah, sim. Porque eu fico pensando, cara, D&D, quando eu jogava D&D, todo mundo, não, D&D é fácil, qualquer iniciante aprende. Quando eu parei de jogar, que eu pensei, nossa, velho. é muita coisa para iniciante. E uns conceitos meio nada intuitivos, tipo a CA, um negócio meio... Então, recentemente, já dando esse spoiler, recentemente eu fui paga pra narrar D&D, eu bati o olho na ficha, eu fiz todo um processo e tal, aí legal, beleza, fichas prontas, né, mesmo esquema, arquétipos de personagem. Eu bati o olho, eu virei pra cara da minha amiga, me relembra só uma coisa aqui, que número que eu tenho que usar pra bater neles? Aí ela, é a CA, tá bom. CA é coisa de navio, pô. Né? Teve uma época, quando eu tava na Role Players, a Jambo, ela foi parceira, assim, por um tempo, né? Tanto que o meu livro de Tormenta, quem me deu foi o próprio Trevisan. Então, as mesas de Tormenta eram eu que narrava. Então, como as fichas para evento, eu pensei em fazer coisas resumidas, eu fiz umas fichas que elas eram em tecido, e elas eram basicamente uma tirinha. Tinha a imagem do personagem, só pontos de vida, classe de armadura, o ataque, o dano, e pronto, acabou. Não precisava de mais nada. Só no mago e clérigo que tinha uma parte com algumas magias e pronto. Olha, funcionava, que era uma beleza. Para evento, aventurinha de 2, 3 horas, que era 1, 2 horas. Perfeito. Assim, porque eu tô pensando também que o D&D funciona porque ele é um sistema muito bom para fazer uma aventura mais nos trilhos, né? Um combate que ele é mais... Chato? Não. Ele é um combate mais... com uma linha de ápice mais smooth, assim. Ela vai descendo devagar. Eu fico pensando, Savage Worlds é um sistema muito complicado de narrar nos trilhos e que pode dar tudo errado de uma vez. Porque Savage não é o tipo de jogo que facilita a vida do narrador, cara. Então, o Savage, ele já seria legal para fazer esse esquema que eu faço de arcos de aventura. O pessoal fecha 4 aventuras, então joga cada dia na semana, são aventuras de 3 horas, então você tá falando aí de 12 horas no total de jogo, e aí você consegue, em 4 aventuras, montar um arco de história que pode cambelar para qualquer lado, né? Porque a gente sabe como que o sistema funciona. Vou jogar com os meus amigos. Eu falo, mano, se passar de 4 mesas, eu desisto. Falou, valeu. E vai ser um pouco o caso do Forbidden Lands, né? O Forbidden Lands também tem isso de... Você não precisa estar preparando tudo porque as coisas são um pouco randômicas e... Eu não sei, eu estou planejando algo, mas eu não sei para onde este algo vai rolar. Então, vai ser isso. Então, no final das contas, a dinâmica de narrar profissionalmente primeiro, enquanto pessoas que querem pagar, elas têm um perfil. Isso. Proponha para elas o estilo de jogo, qual é o estilo de jogo, quais são as, vamos dizer assim, né, as regras sociais de condução desse jogo. E depois, e faça isso de acordo com o que essas pessoas definiram no início. Então é como se fosse assim, vamos dizer assim, as pessoas colocam o seu querer no início, naquela definição, no acordo social. Depois, tá na mão de quem tá narrando. Do ponto de vista de conduzir, de fazer
a dinâmica acontecer do jogo. Exato. E assim, eu super entendo que às vezes hoje em dia, né, alguém começa a mestrar e falar, vou começar a cobrar, e aí ele começa a procurar aqui qual preço fazer, como fazer, do que fazer. Eu hoje sou muito seguro do que eu faço, mas eu confesso, Nando, são 10 anos, né? Sim. Lá no 2016, 17, a gente tropeçou bastante, a gente tomou muita pedrada, a gente, sabe... Conta. Das pedradas? Tipo, porque até então tá tudo. Parece assim, pra quem tá ouvindo, vai pensar assim, poxa, então é só fazer isso que dá certo. É tudo. Tá tudo lindo. A gente não tá ouvindo as pedradas, exatamente. Eu literalmente li um comentário enquanto eu tava fazendo o levantamento pra pauta que dizia: narradores profissionais destroem o hobby do RPG. O caralho, você tá emocionado, velho? Quanta emoção! Eu já ouvi muito isso. E olha que eu nem ficava na linha de frente. Na época da Holy Players, eu sempre fui uma pessoa que... deixa eu mestrar aqui no meu cantinho e... Vocês que se matem. O Kobe... A empresa do Kobe, o Kobe que se vira aí para conversar com a comunidade. Mas uma coisa ou outra acabava, né, ultrapassando e passando, porque a gente fazia as reuniões de equipe exatamente para isso, para alinhar. E a gente teve já reuniões que a gente fez só sobre comportamento, como a gente, sabe, tratar com as pessoas, o que fazer, o que não fazer, sabe, olha como você tem que conversar. Então, assim, foram anos aí, né, errando e aprendendo. Treta lá do evento de Curitiba que deu, enfim, deixa quieto. Sim, aquele evento lá de Curitiba a gente erramos, a gente sentou com uma equipe e falamos, vamos arrumar isso aqui, né? O que foi que aconteceu, gente? Eu não tava lá. A gente chegou batendo tambor, cantando música e transformando o evento no nosso evento. É isso. E no terceiro dia a gente teve uma ideia muito legal. Nossa, essa ideia foi muito legal. Você vai adorar a ideia. O problema é que essa ideia foi dentro de um evento. E aí, com essa parte só que a gente esqueceu de alinhar. Porque a gente estava mestrando umas mesas de D&D oficial. Uhum. E eram 4 ou 5 mesas que estavam jogando a mesma história, dentro de uma arena, só que cada mesa ia estar numa parte dessa arena. E as ações de uma mesa iam interferir na outra mesa. Ou seja, puta negócio muito louco, com multimesa, sabe? E aí, para fazer a introdução dessa grande arena, o Kobe pegou o microfone e fez a introdução para 5 mesas. Ele só esqueceu que tinha todo um evento rolando com outras mesas de RPG ao e redor. outras pessoas, né? E aí teve gente ao redor. E aí teve gente que entrou em fúria espartana. Mas, né? Depois fizeram amizade, todo mundo se abraçou e se beijou. Daí talvez venha a antipatia do público. A antipatia já existia. Teve uns tropeços aí que não ajudaram muito, mas... Entendi. Eu não sou a melhor pessoa para falar os meandros dessas coisas, porque como eu disse, eu sempre era um cara que, tenho minha vidinha aqui pra cuidar, não quero saber de tretas. Né? É que assim, eu vou levantar outro ponto que tá na nossa pauta, que é assim, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender quando elas não são o público-alvo de alguma coisa. É só você ver o ataque de pelanca que deram quando She-Ra, a versão nova, foi ser lançada. É só você ver o chilique da galera com um novo Teen Titans, que eu acho uma merda, Ele foi feito pra mim? Não. Então por que eu tô opinando? Sabe, por que eu tô abrindo minha boca? Adis, eu acho que tu tá... Eu acho que tu tá de muito boa fé ainda, cara. Eu acho que é só gente escrota mesmo. Não, com certeza. Mas é porque tem muito isso. Tipo, eu vi isso de novo no levantamento que eu tava fazendo pra pauta, que tinha muito essa reclamação do tipo, mas primeiro que parte-se daquela culpa cristã maluca de que ganhar dinheiro tem que ser sofrimento. É uma relação esquisita com capitalismo e sofrimento. Você não pode ganhar dinheiro por fazer uma coisa legal e que você goste, né? Aí já tem esse julgamento em cima das pessoas que estão fazendo isso. A outra coisa é que tem uma galera que assim joga com o mesmo grupo há 20 anos... e não sabe quão complicado é você, como jogador ou como narrador, juntar um grupo, montar uma mesa em que as pessoas tenham comprometimento em fazer aquele jogo funcionar. Então tem muito isso de tipo, mas tipo, não existe necessidade.
não existisse necessidade, não existiria demanda. Não existindo a demanda, ninguém estaria fazendo, não é mesmo? Eu acho assim, essa parada, na verdade, eu acho que é recalque, no final das contas, da maior parte. De pessoas que pensam, poxa, eu faço tudo isso de graça e alguém ganha, e eu não me sinto preparado para fazer isso dessa forma. Eu acho que no final das contas é um recalque maluco aí. Que eu vejo assim, de novo, pra mim a questão nunca foi as pessoas ganharem dinheiro, porque eu acho que isso pra mim a minha única senão era, peraí, mas não vai rolar uma relação de consumo numa relação que tende a ser, de uma certa forma, ter um certo conflito tácito ali, não necessariamente vai ser o tempo inteiro, mas em algum momento isso vai acontecer. E aí isso me deixava reticente. Mas, por exemplo, da forma como o Anderson falou, a editora paga, alguém paga, porque eu tocava em banda, e a minha banda era muito... Acontecia isso. O público não pagava, mas uma empresa pagava pra gente tocar, uma instituição pagava pra gente tocar. E aí todo mundo curtia. Exato. Agora, e o Anderson falando nisso, poxa, mas quando as editoras começaram a fazer isso, foi muito bom. Por que, Anderson? Exatamente, eu acho que esse é um ponto que é interessante. Por que tu achou melhor, aparentemente, ser essa modalidade, onde você não... Quem tá jogando de graça, diante de quem tá jogando tá pagando? Ou não, eu entendi errado, você não acha que tem diferença, enfim. Na verdade, assim, tem as suas diferenças, mas na questão dos eventos, é que hoje os eventos acabaram também, né? Só sobrou o quê? Diversão verdade. Então, a gente tinha muitos eventos. Então, na questão dos eventos, a gente tinha que ficar se vendendo o tempo todo, né? Montar as mesas e ficar vendendo as mesas para tentar... Era uma esquina. Exatamente. Desculpa. Era a nossa lojinha do RPG. Quando as editoras começaram a bancar, nossa, a gente ia super tranquilo, sabe? A gente já tinha um espaço, sabe que você vai trabalhar lá naquele evento, o seu já está garantido, e você vai narrar assim para o máximo de pessoas que vão lá também, não vão pagar nada, só vão curtir o jogo, vão conhecer. Sempre foi. Esse modelo eu gostava bastante. Pois é, mas o modelo nesse caso é mais uma questão assim, a gente não tem que fazer marketing para atrair pessoas, porque esse marketing já é feito pela editora, e o fato de ninguém ter que pagar vai fazer a adesão ser muito maior, mas tipo, na dinâmica do jogo não faz diferença. Não faz. E essa questão ela se resolvia nos eventos, né? Na situação que eu faço hoje, ela já é diferente, já não funcionaria. Talvez se, sei lá, uma editora virasse pra mim e falasse assim, Anderson, você faz a mesa meu jogo e eu te pago uma parte e eu quero que você, sei lá, dá um desconto pros jogadores. Ou então, olha, você faz um sorteio do meu livro. É que assim, eu perdi todo o contato que eu tinha com editoras de RPG e pessoas de RPG, né? Depois que as coisas, o mundo virou de ponta cabeça, né? Antes da pandemia, eu sei que estava rolando uma sondagem de editoras de fazer isso com alguns eventos, com alguns points. Aqui em São Paulo, eu sei que rolou uma sondagem para fazer isso com alguns narradores lá perto lá para Omniverse, né? Uhum. Mas aí veio pandemia, o mundo foi pro caralho e a gente ainda tá recuperando dinâmicas sociais. Eu acho que essa é uma dinâmica bem interessante, mas é aquilo, né? Tipo, existem públicos e públicos. E cada modelo funciona para um público diferente, para uma situação diferente. Então, quer um exemplo? Eu faço uma mesa para um grupo de adolescentes, né? Eu chamo de RPG das crianças, porque abaixo dos 20 anos para mim agora é tudo criança. Então, é uma molecadinha que a gente joga D&D. E eles queriam porque queriam jogar Maldição. São crianças. É o jogo do Stranger Things, pô. Eles queriam porque queriam jogar Maldição de Strahd. Então eu tô fazendo uma Maldição de Strahd versão light. Versão Kids. Versão Scooby-Doo. Só que o que eles assistem? Eles assistem o Cellbit, né? Eles queriam jogar um Ordem Paranormal, sabe? Não, é sério, é essa molecada. Só que, assim... Não, mas os caras... Aí é uma dúvida pessoal minha. Os caras chegaram esperando o nível de preparo de uma live do Cellbit ou não? Porque aquilo lá é a treta RPG performance. É outro tema, né? Dá outro cast, só sobre isso. Como eu nunca assisti, eu não sei como é. Eu também nunca assisti, cara, eu só ouço falar.
as expectativas dele pra você pareceram diferentes dos outros grupos? Eles, tipo, esperaram que você fosse o Matt Mercer ou alguma coisa do tipo? Então, eu já sou uma pessoa que eu gosto da parte teatral. Sempre gostei. Na minha adolescência eu fiz teatro. Então, os meus jogos eu sempre fiz voz diferente. Voz do Goblin ou voz do Orc. Esse negócio de subir na mesa e subir na cadeira não é coisa do Kobe, não. Kobe pegou de mim. Então essa molecada, ela chegam lá já com umas gírias, né, das lives que eles assistem, de RPG e tal, e eu sinto que eles querem ter uma experiência parecida. E, bom, eu não sei como são essas lives, mas eu acredito que eu estou cumprindo com... Porque já vamos pro quarto arco que eles estão jogando e os pais pagando, então tá dando certo, né? Então... Então, com relação às lives do Cellbit, é um nível de produção audiovisual de background que cria muitas expectativas. De novo, tema para outro podcast, tema para outro cast. Vai, se eu entrar, eu não saio mais. Continua. Se a Jambô me patrocinasse, me desse um livro, eu narraria pra essa molecada a Ordem Paranormal. Mas eu, tranquilamente. Mas eu, hoje, não. Porque eu vou investir, né? Se eu fosse comprar os livros, é um investimento pro meu trabalho. E enquanto a galera está jogando D&D, então ok, D&D, né? Se surgirem, sei lá, esse pessoal insistir para jogar Ordem Paranormal, e surge uma outra mesa que estão procurando Ordem Paranormal. Uma outra, falei, opa, peraí, já tem 3 mesas aqui, ok, eu consigo abraçar, eu vou lá e faço um investimento e ofereço esse serviço pro pessoal. Ordem Paranormal é um sistema de RPG? Ai, eu vou ficar quieta. Eu acho baseado no T20, né? Acho que eles usam o sistema D20, né? Quando o Cellbit começou a narrar as lives dele, ele rodava no Exoterrorists. Era Gumshoe, pelo que eu sei. Aí rolou essa parceria entre ele e a Jambô para transformar num jogo as lives dele, num cenário e livro-jogo, tipo um livro com regras e tal. E aí, como é Jambô, fizeram em cima do T20, mas originalmente ele era Gumshoe. Entendi. Mas tentando voltar, eu tenho uma questão que eu acho que é interessante. Eu acho que são 2 ainda que a gente não pode sair daqui sem falar disso. 3, vou colocar 3 agora. Uma, diante dessa situação de não ter eventos, quais são os outros espaços que tem pra narrar? Porque eram 2, né? As empresas pagando pro evento, as editoras, e as pessoas te procurando os narradores profissionais diretamente e acontecendo isso. Existe uma terceira via, vamos dizer assim? Quais são as outras opções que tem para você narrar sem ser a pessoa diretamente pagando, sendo um terceiro pagando? Hoje eu trabalho no mesmo esquema que eu trabalhava com a Holy Players, né? A gente tem uma agência por trás. Quem é a agência hoje? Hoje é a Torre do Dragão. Eles faziam eventos, eles nasceram basicamente quando a Holy Players acabou, seguindo basicamente o mesmo modelo de negócio. Então a Torre do Dragão basicamente é uma agência também de narradores, o Henrique e a Juliana, que eles controlam, né, essa agência, tem alguns outros narradores, e eles cuidam de toda essa parte administrativa do jogo. Então quando alguém quer jogar RPG lá na Encounter, não vai falar comigo, nem com a Encounter, vai falar com a Torre do Dragão. A Torre do Dragão vai organizar essas pessoas, eles vai montar o grupo, vai colocar em filas de espera, organiza e só entra em contato comigo quando a coisa já está praticamente montada. Ou, claro, sempre pergunta. Tem tipo um briefing de quem narra, assim, é tipo o Cambly, assim, de aula de inglês. Tu tem um perfil de narrador e aí a pessoa escolhe aqui. Tem os leques de aventuras, né, de jogos, e aí as pessoas entram em contato, a maioria entra procurando D&D mesmo, e aí entra em contato comigo. Faz parte. E aí entra em contato, fala assim, Anderson, tem mais uma mesa aqui, 4 jogadores, querem jogar a tal mesa D&D, ou jogar um sistema assim assado, topa. Então, vamos lá e monta a mesa. Aí o pessoal paga diretamente entra em contato com a Torre do Dragão. Depois isso é repassado para mim. Eles que cuidam de toda a parte administrativa. A minha função é o quê? É ir lá e narrar. Então, assim, para mim é ótimo isso, que eu fico totalmente tranquilo em relação a essa parte do marketing não é contigo mais, né? Não, eu não faço parte de marketing, eu não faço parte de administração ou ficar... E a parte dos props, das miniaturas, dos dados? É isso que eu ia perguntar. É tipo um Uber, tu que entra com o material? Sim, na época da Holy Players,
tinha o material da equipe. E era um material bem grande, porque a gente ganhamos muitas coisas, né? E teve muitas coisas também que era investido nisso, em miniatura, em livro e tal. Então a gente ia com um material grande, assim, que a gente tinha um leque de coisas que a gente conseguia utilizar. Hoje, lá na Encounter, a gente tem uma sala. Nossa, é o sonho lá. Tem uma sala linda. Não, sério, tem umas luzes que lembram aquelas tochas, sabe? Toda a temática. Sim. E tem vários props ali já prontos, umas miniaturas ali espalhadas pela sala que a gente consegue usar e enfeitar. Mas eu gosto de levar os meus mapas em tecido. Isso é uma particularidade minha, não é necessário, mas é porque eu gosto de fazer isso porque para mim é fácil fazer. Eu tenho a impressora, eu tenho a prensa, né? Eu compro o tecido, então eu fico fazendo. O material já tá aqui, então eu gosto de fazer. É um a mais. Mas não é necessário, né? A gente bem sabe. Mas eu faço questão. Mas se não tivesse a empresa, tu teria que arcar com todos os custos. Dos livros, das miniaturas, dos mapas, de todos os próprios, no caso. Assim, Assim como a maioria dos narradores tem que se virar com isso nas mesas em casa, mas tudo bem. No final eu acabo colocando como investimento, né? Eu fiz um arco de aventura, foram 8, quase 12 aventuras, culminava no combate contra o dragão. Eu não tinha uma miniatura de dragão, eu falei, eu preciso ter uma miniatura de dragão. E uma miniatura de dragão que eu queria, de 11 centímetros, é caro, tipo, R$500 que eu consegui achar, né, na Shopee. Como eu comprei essa miniatura de dragão? Foi com a grana dos arcos anteriores, né? Agora vai ter que ter dragão E eu todo peguei, final pra comprei. compensar, porra. Tem que fazer valer esse dragão. Pra compensar, mas assim, que já valeu, porque foi para 3 mesas, já rolou, então vai rolar uma quarta, vou reutilizar esse dragão várias e várias vezes, mas assim, eu coloco como um... virou. Nessa de miniatura de dragão, eu vou puxar um pouco a sardinha pra experiência que eu joguei. Eu cheguei em off e joguei pro Nando e pro Godael. A gente tava numa conversa, eu falei, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês vão ficar chocados. Eles, o quê? Eu falei, eu vou ser paga pra narrar RPG. Eles, hã? Aí eu, piora. Eles, eu, é D&D. Eles, oi? Mas enfim, eu ainda vou fazer... Provavelmente eu vou gravar um episódio sobre isso lá no Pra Quem Gosta, né? Eu não sei se a galera do Savage Cast tá acostumada com o fato de que eu nunca tô fazendo uma coisa só ao mesmo tempo. Mas assim, caso vocês não estivessem cientes até esse exato momento, eu voltei a produzir material de RPG fora do Savage Cast, lá no canal do Pra Quem Gosta. Segue no Instagram, é isso. Mas eu e a Dabs, a gente ainda vai fazer um episódio por lá, dando os detalhes sobre isso, até porque quem me levou pra esse rolê foi ela. Mas eu acho muito interessante que, assim, exatamente nessa pauta de narradores profissionais, o modelo ele não tá exclusivamente fechado ao hobby. Ele pode ser literalmente trazido para treinamento empresarial, que foi o contexto em que eu fui paga para narrar RPG. E é exatamente que eu acho interessante, né? Essa dinâmica de uma outra empresa pagar para você fazer treinamento de pessoal, e o RPG ele é uma ferramenta fantástica para isso, né? Porque se você sabe o que você tá fazendo, você consegue fazer treinamento de liderança, de soft skill, de comunicação, de feedback, de gerenciamento de recursos, de tipo uma infinidade de coisas usando RPG. E é uma parada que tá expandindo, né? Então, assim, foi uma experiência que eu tive recentemente. Cara, eu saí de lá falando, mano, quando é o próximo? Eu quero mais. E aí, tipo, cara, você tá querendo narrar D&D? De novo? Cara, foi muito legal. Mas é exatamente o que o Nando perguntou mais cedo. Vocês estavam jogando pra valer? Não. Era uma versão muito simplificada de D&D. Muito mesmo. Tanto que eu meti umas 3 regras de Savage Worlds ali no meio e eu não quero nem saber. Olha lá. Ah, não, a gente teve esse alinhamento, essa liberdade foi dada, tipo, junto com o grupo de narradores e com quem tava organizando. Mas, cara, eu meti regra de ampliação de dano, eu taquei um monte de coisa de Savage Worlds lá no meio. Sei que tinha terminado. Mas nesse caso, eu até tava pensando nisso, porque é um narrar que o objetivo não é o jogo em si. O objetivo é as determinadas experiências que o jogo pode proporcionar, que podem ser aplicadas em outro lugar. Então, é uma situação ainda, eu acho, bem mais complicada do que simplesmente focar no jogo. E eu acho que
Que nesse caso tem que jogar atrás do escudo, inclusive. Eu só fiquei imaginando jogando Savage Worlds nesse caso. Falei, mano, a gente vai começar aqui, vamos falar de gerenciamento de grupo. Aí eu explodo os dados todos no primeiro round, acabou a aventura, muito bem, não tem gerenciamento de recursos hoje. As mesas que eu narrei, eu fiz exatamente o que eu falei. Tipo, vamos entrar em consenso aqui. Eu posso rolar atrás do escudo, e isso significa que eu posso não contar o resultado verdadeiro para favorecer vocês ou para dificultar a situação. Vocês preferem que eu narre na frente do escudo ou atrás do escudo? Os dois grupos para quem eu narrei preferiram que eu rolasse por trás do escudo. Tá vendo? Ah lá a treta do escudo. Ah lá a treta do escudo. Eu acho que nesse caso precisa. Porque a nossa discussão de escudo era exatamente a discussão entrava quem era contra, dizia assim, porque eu narro atrás do escudo para evitar que o jogo não seja divertido. E a gente discutia, mas o que é ser divertido? E aí, só que nesse caso, jogar atrás do escudo tem um porquê. Nesse caso não é ser divertido, é alcançar o objetivo do jogo. E o objetivo do jogo é gerar situações em que as pessoas precisam interagir de determinada forma. Então, narrar atrás do escudo tem um porquê ainda maior, entendeu? Mais ou menos porque as situações que a gente queria abordar, elas foram definidas na construção da aventura. A diferença que eu senti nessa preparação é que a preparação da aventura foi diferente, porque a gente fez isso várias mesas, né, narrando a mesma aventura. E aí a gente trouxe um pouco nesse sentido de tipo, nesse encontro aqui, o que a gente quer observar neles, ou quer estimular? Mas o que eles iam fazer era completamente com eles. Inclusive, assim, Sim, não, claro. Tem que segurar a mão pra não matar o personagem, porque a pessoa que nunca nem ouviu falar de RPG na vida, porque tem isso. Eu já narrei muito em evento. Mas quando você tá narrando em evento, a pessoa que senta pra jogar na sua mesa, mesmo que seja pela primeira vez, ela no mínimo sabe o que é RPG. Sim, nesse caso não, né? Eu narrei pra gente que não fazia ideia do que era RPG e que, assim, o contato que tinha tido era tipo Caverna do Dragão e olhe lá. E aí, óbvio, você dá uma segurada pra não matar o personagem do coleguinha, né? Porque Sim, talvez precisa. fosse ser frustrante. Mas a diferença que eu senti foi só na construção da aventura. Ô Andy, nessas de matar personagem, você já matou personagem de jogador? Olha, eu tenho um orgulho no meu coraçãozinho que nunca, nesses quase 30 anos de RPG, nunca aconteceu um TPK. TPK, mas matar personagem Então, já. já. Mas eu sempre dou uma chance. Até porque o próprio livro de regras permite, né, chances pro personagem se salvar. Esse aí nunca jogou Savage Worlds. Né? Mas é uma questão muito de estilo de narrador. Porque a gente teve essa mesma treta no episódio de escudos, né? Que Sim. eu sou aquele tipo de narradora que, tipo, eu só vou matar o personagem se fizer sentido, se for uma situação Isso. heróica, se for ter peso na trama. Exatamente. E tem gente que é o completo oposto. Isso mesmo em mesas, tipo, jogadas como hobby. Então, óbvio que dentro do cenário profissional vai ter narrador que narra de um jeito, vai ter narrador que narra de outro. Eu acho que a história toda também não chegar ao outro extremo, né? Banalizar banalizar esse O momento. TPK. Nossa, banalizar o TPK. Exatamente o Tem narrador contrário que do que ele sente falou, né? prazer, né? Tem narrador que é tipo, eu tenho orgulho de ter dado, tipo, 10 TPK esse ano. Tipo, amigo, É uma você bobagem. tá bem? Mas eu acho, jogando Savage Worlds, o que é que entrou no meu estilo de narrar? Se a gente inicia um combate, o teu personagem morrer é uma possibilidade. Né, Nando? Né, porra, eu como jogador passei por isso mais de uma vez. E aí e é uma possibilidade, mas, e quem vai determinar se isso vai acontecer ou não são as regras, então é a situação ali. Pode ser, e aí qual é a forma de dar chance das coisas não acontecerem, muitas das vezes? É dando um bem a mais ali, fazendo um feedback, um flashback para fazer um interlúdio, dar um bem a mais, enfim, dá para fazer essas coisas dentro das regras de um jeito interessante. Mas se acontecer, eu não vou fazer isso ser também anticlimático. Eu acho que o grande problema é esse, personagens morrerem de forma anticlimática. Eu acho aquelas situações em que o narrador menospreza esse momento, dizendo assim, levou tanto de dano, morreu, faz outro. Isso pra mim é um problema. E aí, agora quando tu realmente cria uma situação, tipo, teu personagem realmente, não tem jeito, ele vai dessa. Vou te dar um turno aqui com um Coringa pra te poder fazer brilhar nesse teu último turno, tipo um Boromir da vida,
né? E naquele momento ele tinha todas, como se ele tivesse ganhado todos os buffs possíveis. Mas no final disso, você vai dizer adeus. E aí, porra, isso é uma situação que tu transformou aquele momento, que é um momento trágico, também num momento heróico, num momento dramático, num momento legal. O problema é realmente não dar o drama apropriado. Porque pra quem tá perdendo o personagem pode ser estranho. Pra ti é só mais um, né? Mas pra quem tá perdendo o personagem... E esse é sempre o tipo de coisa que você alinha numa sessão 0. Pelo amor de Deus, façam sessão 0. Todo mundo. Faz sessão 0. Não interessa, você tá narrando a mesma campanha há 5 anos, as pessoas mudaram. Faz uma sessão 0 de novo. Eu tento fazer sessão 0. Muitas vezes eu faço. Eu só não faço quando eu vou apresentar cenário novo. Que geralmente as pessoas não têm muito o que falar sobre o cenário antes de conhecer. Sessão 0 é importante. Então, Anderson, mas diante de tudo isso, acho que muita gente tá perguntando. E aí, quanto custa? Quanto mais ou menos custaria se eu quisesse? Bom, as pessoas podem ter ficado interessadas. Eu particularmente, fiquei interessado em alguns aspectos de ter essa experiência, né? Já entendendo agora como funciona de um jeito que eu achei que é exatamente isso. Pô, eu tô disposto a jogar dessa forma, com essa proposta, então vai lá. Agora, se tu for lá, gente, não façam isso. Não vão lá só pra avacalhar o rolê, pelo amor de Deus. Não vão lá dizer assim, eu vou ser o primeiro a fazer. O que não vai acontecer, com certeza, é o cara que sentava na mesa do EI-RPG e o narrador virava e falava: aventura, fica pra esquerda. Beleza, vamos pra direita. Porque sempre tinha um desses, né? Esses caras nunca vão chegar na tua mão, né, Andy? Não vai chegar. Então, Andy, e aí, quantas peças de ouro custa? Desde quando a gente começou até, né? Hoje, em 2023, muita coisa mudou. Então, já teve mesas de RPG que a gente cobrava R$5, R$10 nos eventos. As coisas foram mudando. Simbólico. Simbólico. No final, a gente fazia um rateio e dá pra todo mundo comer uma pizza? Dá. Aí a gente ia lá, comia a pizza e acabou o dinheiro. Foi isso. Saímos de casa. Era isso. Saímos de casa 6 da manhã, voltamos 9 da noite, todo mundo comeu uma pizza. Foi isso. Nossa, ganhamos muito dinheiro com RPG. Uau. Pra quem tocou em banda, era a mesma dinâmica. Então. Porque é um paralelo parecido, né, cara? Tipo, se tu for pra pensar isso, porra, o cara é músico, vai ganhar dinheiro, ele tá se divertindo, né? Tocando. É o que eu falo, as pessoas têm muito esse julgamento de você não pode fazer dinheiro com algo divertido. Exato. Quando foi na época da taverna medieval, eu acho que o custo mais ou menos lá envolvia, acho que entre 60 a 70 reais. Era um corujão que a gente fazia. A taverna medieval fechava 1 da manhã e a gente ficava jogando até às 6 da manhã e o jogador tinha direito a um lanche e ficava o bar aberto lá também, né? Então tinha toda a mesa. Era uma sessão, 60 reais. Acho que era mais ou menos essa média. Como eu te falei, eu nunca cuidei da parte administrativa. Então, de lá para cá, as coisas mudaram, né? Hoje, mais ou menos, onde eu faço, que é na Encounter, a média tá mais ou menos entre 50 a 70 reais. Por que na média? Porque quanto mais jogadores tiver uma mesa, os valores melhoram, né? O ideal é sempre ter 6 jogadores, porque aí consegue fechar num valor melhor. Se tiver menos jogador, acaba tendo que diluir um pouco, porque a gente tem custos também, né? Tem transporte. Olha aí, mas esse negócio de mais jogador ser mais barato é mais valia aí em cima dos jogadores, dos narradores, pelo amor de Deus. Eu sei disso porque eu sou professor. Pedagogicamente, uma turma de 20 alunos estava bom, mas a gente dá aula para 40. Exatamente, né? Sabendo a mesma coisa. Isso aí não eu, dá. Como narradora, digo que o ideal é 4 players e deu. Não. Para mim, o cabalístico é 3, no máximo 4, concordo. Aí eu sei que fechando um arco com 4 aventuras sai um valor, fazendo umas one shot sai um outro preço. Então, mas a média é essa, entre 50 e 70 reais. Aí, né, esses valores ficam o quê? Fica uma parte para casa, porque tem toda uma ambientação, uma sala temática, com arzinho condicionado, né? Sempre garçom bom. Que fica indo lá para servir. Nossa, ainda tem garçom, mano. Que isso? E aí, outra parte fica para agência, né? Que no caso é a Torre do Dragão. E uma porcentagem maior vai para os mestres. Assim, dá para tirar uns trocados. Eu acho, e vai ter gente que vai dizer assim, nossa, eu vou dar 60 reais. Mano, tu dá muito mais e muito menos. Então eu acho que... Uma sessão de cinema é isso e você assiste uma vez só. E não ganha o lanche, pô. Então. E às vezes o filme é chato, você vai embora... Tu passa 2 horas, tu não ganha o lanche, é complicado. E outros hobbies que são caros, tipo, tu vai jogar Magic. Não dá nem pra dizer, Já né? falei minha opinião sobre jogador de Magic nesse podcast. Eu não vou repetir pra não tomar pedrada. Então, tipo, considerando tudo isso que tu falou antes, eu acho que tá barato, honestamente.
Então, porque é um entretenimento, né? Tem gente que vai ouvir esse podcast e vai ficar com raiva. Fala assim, eu jamais na minha vida pagaria nem R$10 pra jogar RPG. Perfeito. Tudo bem. Você não é o público-alvo. Tudo bem, porque não... Exato, porque não é pra você. Agora, uma grande parte das pessoas que pagam é isso, é o que eu falei. É a pessoa que trabalha, ela não tem mais o contato com os amigos, não quer jogar um jogo online, ela quer ter aquela experiência ali, né? E ela quer ter uma experiência bacana num lugar legal, num jogo que ela vai gostar. E aí, as pessoas pagam isso pra ele. É um entretenimento. Fica barato. É o barato pelo entretenimento que você ganha. Definitivamente, a existência do narrador profissional não vai acabar com o teu evento gratuito que a galera vai lá narrar por diversão. Uma coisa não interfere na outra, sabe? Eu nunca entendi, Ed, quando tu diz assim, porque os jogadores profissionais vão acabar com o hobby. Como, cara? Eu não consigo ver como. Não tem, não faz sentido. Porque eles estão criando uma barreira de entrada. Não estão, não. Eles só estão oferecendo um serviço. A gente vive no capitalismo. O dia que a gente não precisar viver no capitalismo, a gente reconversa sobre isso. Enquanto a gente viver embaixo do capitalismo, deixa as pessoas. Exato. É como se, porque o Anderson ele narra profissionalmente e, nossa, agora ele deve cobrar até dos amigos dele pra poder jogar. Né? Sabe, nada a ver. Não, eu acho que é o mesmo paralelo com a música, de novo. Vai ter gente que não vai pagar cover artístico porque acha que não tem que pagar. E vai ter gente que vai entender que, tem um custo. Eu tenho instrumento pra comprar, pra fazer manutenção, tem que pagar estúdio, tem que pagar transporte. Além de tudo, tem o tempo e a dedicação da pessoa. Porque mesmo nos jogos mais narrativistas que sejam, o narrador, ele ainda tem um papel de trazer uma proposta, de ter um repertório, de estar ali pra ser um mediador. Mesmo nos jogos mais narrativistas. Imagina num D&D, então, né? Que você tem que saber um monte de regra, chato pra caralho, mas enfim. Minha filha até falou há pouco tempo atrás pra mim, né? Porque eu tava lendo aqui a aventura, e ela falou assim, esse daí é o trabalho não remunerado, né, pai? Eu falei, exatamente, porque as pessoas acham que você tem as 3 horas, né? Eu narro lá, mas e as outras horas que você fica fazendo preparação? É que nem o professor, né? É que nem o professor, que nem o músico que ensaia. Que nem qualquer pessoa que presta um serviço, né? Tem sempre uma preparação. Mas olha, diante de toda essa conversa, a minha conclusão, assim, do ponto de vista de o que é que faz as pessoas procurarem também. Eu acho que até essa mesma galera que pode criticar de forma muito... Talvez seja as pessoas cansadas de encontrarem narradores que acham que o jogo é seu. E talvez pagando, elas encontrem pessoas que valorizem mais quem tá jogando do que quem tá narrando, achando que o jogo é seu. Por quê? Exatamente porque tá dedicando um tempo que os outros jogadores não estão, e ela se vê no direito de determinar tudo, de meio de tomar conta de tudo, né? É um exemplo interessante, Nando. O grupo para qual eu tô narrando de sexta-feira, eles jogam online também entre os amigos, em um outro dia. E o pessoal fala... eles jogam entre eles, mais uns outros amigos online, né? Um deles que narra. E eles jogam comigo de sexta-feira, pagando. Os jogadores. Exatamente, porque eles querem ter uma experiência diferente, uma versão diferente do jogo. Eles acham que eu trato o jogo de uma outra maneira. Uma coisa não anula a outra. Exatamente. Você tá vendo? São jogadores que jogam entre si, não pagam pra ninguém, e os mesmos jogadores pagam pra ter a experiência de RPG comigo. Exato, sabe? Uma coisa não anula a outra. É que nem música, gente. De novo, vou usar essa analogia. É perfeito. Tu pode ligar o YouTube e ouvir a tua música. Isso, tá de graça, entre aspas. Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão tocando uma música ao vivo num bar não seja uma experiência completamente diferente e elas não merecem ser pagas por isso. Às vezes você é o tipo de pessoa que não dá a mínima pra quem tá tocando ao vivo num bar. Tá bom, tudo bem também. Mas aí é só você não ir no bar no dia que a galera tá lá tocando, porque aí você não tem que pagar cover, tá ligado? Essas são as pessoas que eu jamais pagaria pra alguém tocar num bar. Exato. Com certeza deve ter também. Eu pago só cerveja. Exato. Olá pessoal, Godael aqui, nas notas do editor, e tô passando para avisar que esse próximo segmento que vocês vão ouvir foi gravado por áudio do WhatsApp, porque o Nando tava se coçando para fazer uma pergunta pro nosso convidado,
depois de ter gravado o episódio. Então ele entrou em contato com o convidado e eles gravaram por áudio do WhatsApp. Então vocês vão ver que o áudio está um pouquinho diferente, a voz está um pouquinho diferente, e também que está todo mundo educado, ninguém interrompe ninguém, ninguém fala por cima de ninguém, mas é uma parte breve e muito interessante. Só para deixar esse aviso aí. Então, Anderson, ainda sobre essa resistência da comunidade ao tal do narrador profissional, né? Um dos aspectos que eu acho que é importante falar é que sobre o marketing que teve no início, quando isso começou a entrar em voga nacionalmente, né? Com relação a dizer que o narrador profissional é mais interessante ou é mais competente, é melhor do que quem não é profissional, ou seja, aquele que narra por hobby, né? Eu acho que isso pode ser um fator que criou uma certa rejeição a essa ideia, por conta desse marketing que eu vi ali no início. Não sei o que tu acha sobre isso. Hoje olhando lá para trás, né, com um pouco mais de maturidade, eu percebo que isso foi claramente um erro. Se isso foi vendido dessa maneira, como se um narrador profissional fosse melhor que um narrador que joga com os amigos, ou vamos tratar aqui de forma amador, como se um profissional fosse melhor, isso não, tá totalmente errado. Eu mesmo não penso dessa maneira. E colegas meus que hoje trabalham nesse segmento comigo, ninguém pensa mais dessa forma, ou se pensavam, né? Porque hoje a ideia é outra. A gente tem uma ideia de que a gente está prestando apenas um serviço para quem não tem um grupo ou não tem disponibilidade, e ele está contratando uma pessoa que para prestar um serviço que ela não poderia estar fazendo. Não necessariamente que esse serviço seja melhor ou com maior excelência do que qualquer outro, né? Vamos usar aqui a exemplo, sei lá, um pianista. Digamos que exista um pianista que ele toca piano há muitos anos e ele é um excelente pianista, mas ele gosta de tocar piano para os netos dele, para a família dele, ele gosta de tocar para ele mesmo. Ou exemplo, né, quem toca violão também vai lá, compra um violão, estuda violão, toca violão. Onde vai com os amigos, é sempre aquela pessoa que está tocando violão porque todo mundo sabe que ele toca bem, mas ele faz isso como hobby, ele não trata isso como o seu trabalho. Diferente de um pianista que está dentro de uma filarmônica do estado, que transformou aquilo como sua profissão, portanto ele é um profissional. Acho que dessa nossa conversa toda, acho que o que sintetiza tudo é isso, né? Eu sou um narrador profissional apenas porque eu transformei o meu hobby em uma profissão. E eu vendo isso como um serviço, ganho por isso e, portanto, posso me colocar assim, né, como um narrador profissional. Mas não significa em nada que eu seja melhor ou, nossa, que diversificado. Até porque a gente está aqui batendo papo sobre um jogo de narração colaborativa. E tem diversos grupos diferentes que jogam de maneiras diferentes, estilos diferentes e gostos diferentes. Seria muito, muito assim, ousado falar que, nossa, um narrador profissional é muito melhor do que qualquer outro narrador. Não, isso seria uma tolice gigantesca. Entendi. Mas tu, como um participante desse processo, inclusive ali no início, né? Tu concorda que isso aconteceu? Que, na verdade, houve esse marketing, né, vamos dizer, essa propaganda para tentar divulgar esse serviço, apelando para essa ideia de que havia uma diferença de qualidade, ou seja, era uma diferença qualitativa. Não era uma diferença simplesmente funcional, né, vamos dizer assim. Então, o narrador profissional está ocupando uma função que o narrador, enfim, a única coisa que diferencia é basicamente essa questão. Onde eu me posiciono, né, dentro dos grupos de RPG? Eu me posiciono aqui como alguém que vai resolver um problema de um grupo que está sem mestre e eles vão me pagar para isso. Não, na verdade, a ideia de, você tem... Então, meio que eu imagino que os grupos teriam pensado assim, poxa, então quer dizer que se eu quiser qualidade, eu tenho que pagar. Porque se eu não pagar, eu não vou ter qualidade. Ah, sim, no começo deve ter rolado muito disso. É que nem aquela coisa, né? Vamos vender o nosso produto e a gente fala que o meu produto é melhor que o seu. Parando para pensar agora, a Role Players começou lá em 2013. Então já tem 10 anos isso. Então é bem possível que nos primeiros 2, 3 anos tenha rolado isso bastante, porque na verdade a gente só tinha um espaço dentro dos eventos.
A gente não ganhava nada, nada. A gente tinha um espaço e a gente tinha que se vender lá dentro. A gente montava as mesas de RPG, tabelava os valores da mesa e a gente saía andando pelos eventos, chamando o pessoal para jogar, né? Basicamente, realmente vendendo as mesas e os mestres para as pessoas poderem participar e jogar. No Encontro Internacional de RPG, por exemplo, a gente tinha a nossa área e tinha a área também aberta para quem quisesse jogar RPG à vontade. E tinha a nossa área, que era a nossa área fechada, onde a gente vendia as mesas. No começo também teve conversas na internet e nos grupos de Facebook, por exemplo, com conversas bastante acaloradas sobre isso, né? E, obviamente, quando você é mais jovem, você fala besteira e comete erros, né? Então a gente cometeu vários erros. Esse foi um deles. Teve outros também. E a gente vai aprendendo, vai evoluindo. Mas depois que as editoras começaram a ver esse potencial e essa necessidade mesmo, né, do narrador estar ali prestando um serviço, ele está trabalhando, né, dele ganhar algo, a chavinha também mudou, né? A gente começou a pensar de uma maneira diferente. Não existia mais aquela necessidade da gente estar se vendendo, uma vez que as editoras já estavam nos bancando e as mesas de RPG estavam gratuitas para quem quisesse jogar. Depois, a gente começou a prestar serviço em outros locais. Teve o caso da Taverna Medieval, que a gente ficou um tempo. Hoje eu estou na Encounter, fica aqui também na Zona Sul de São Paulo. Surgiu outros grupos também, Brasil afora. Eu sei que aqui em São Paulo teve outras 2 iniciativas. No Norte e Nordeste, se eu não me engano, também teve grupos de RPG fazendo praticamente a mesma coisa, mas eu não sei como era a atividade deles e como se vendiam. Mas teve isso no começo. Depois a gente passou a não pensar mais dessa forma, né? A ver como o nosso trabalho mais como uma prestação de serviço do que como um produto a ser vendido, né? Do tipo, o meu é melhor que o seu. Mas isso é um tipo de pensamento que ficou lá em 2013, 2014. Os anos de 2015 e 2016 mesmo, acho que ninguém mais falava disso. Mas ecoou, né? Ecoou. Tanto, Fernando, hoje você tá me fazendo essas perguntas, né? Porque as coisas na internet acabam ecoando e teve gente que ficou com esse pensamento inicial, né? De como se um narrador profissional fosse alguém que se acha melhor que os outros. Mas isso foi uma ideia errada. Isso foi vendida dessa maneira porque foi o que a gente achou que seria o melhor como um marketing de evento e se espalhou de uma maneira muito negativa, infelizmente. Mas não é algo que a gente pensa hoje. É uma ideia que ficou lá para trás. Entendi, Anderson. Então, realmente, talvez tenha tido essa estratégia. Mas eu acho que não é só isso também, né? A gente tem que pensar o peso do imaginário que as pessoas têm com relação até a própria palavra profissional, né? A ideia de que... Qual é o contrário de profissional? É amador. Logo, profissional é algo de qualidade, é algo, né, que vai atender tuas necessidades plenamente. O amador é quem faz assim, só por fazer, quem faz no dia a dia, não é o profissional que tem formação. Eu acho que é meio que a gente não vai entrar nessa discussão do que é ser profissional, acho que não cabe aqui, mas talvez tenha a ver com isso, né? A gente está tentando entender qual foi esse fenômeno dessa rejeição tão grande. Por que o RPGista aceita que eu posso ter um músico que também pode ser um hobby, né? Ganhar dinheiro, e eu não posso ser um narrador que ganha dinheiro narrando? Ou quem sabe o contrário, sei lá, até o próprio jogador profissional, né? Porque se ganhar dinheiro com algo, a gente definir isso como profissional, com aquela atividade, não necessariamente isso implica em qualidade, né? Então, porque, inclusive, o que eu posso falar, assim, né? Vamos no meio do RPG. A gente tem editoras que várias editoras. Será que o processo editorial delas é profissional, se a gente for considerar o profissional como todo, essa questão de qualidade? Mas elas estão ganhando dinheiro também. A gente tem editoras que estão... Será que a qualidade do texto desses produtos que essas editoras estão vendendo é tão de qualidade assim? Talvez no sentido de que ela é uma editora e eu posso também produzir um material aqui fan-made, um material independente. Talvez o meu vai ser de menor qualidade, porque eu não estou nessa questão do profissional enquanto uma grande empresa, por exemplo. Acho que não necessariamente, eu acho que esse que é o ponto. A gente desassociar a ideia de que o profissional, nesse caso, tem a ver com maior qualidade. Na verdade, o que a gente está falando é a pessoa ganhar dinheiro, né? E eu acho que é esse que é o que eu acho que talvez tenha essa carga, talvez na palavra profissional também.
E eu falo tudo isso com relação a essa rejeição como uma experiência pessoal. Acho que uma parte de mim que rejeitava isso era principalmente essa questão de que eu não aceito que o fato de que eu não tenho qualidade suficiente porque eu não sou profissional. E aí talvez tenha realmente sido uma junção desses fatores. De um discurso inicial de que, afirmando isso, olha, eu por ser profissional sou melhor que o amador, e ao mesmo tempo esse imaginário de pensar do peso da palavra profissional, e eu falo isso de uma certa forma que parte da minha rejeição inicialmente vinha dessa questão, e no final se tornou aquilo que a gente falou no início do cast, né? De ter alguma interrogação com relação a essa relação de consumo misturada com a relação narrador e jogador, né? Foi uma conversa produtiva, interessante. Nem de longe a gente tinha a pretensão de encerrar o tópico e a resposta final sobre se narradores profissionais são legais ou não. O Andy também não é o porta-voz da categoria, tá ligado? Não tem sindicato, ninguém elegeu ele. Ele é só um representante, né? Ele não fala por todos. E nem fiz a carteirinha ainda do mestre profissional. Até hoje, 10 anos e a carteirinha do mestre profissional não saiu. Então, assim, se você concorda, se você discorda, tudo bem, desde que você mantenha o respeito, comente aí, tá ligado? Mas eu particularmente achei essa conversa de bar que a gente teve muito produtiva. Vocês querem dar o encerramento de vocês, palavras finais? Eu posso dizer que eu entendi melhor, agora eu acho que eu tenho uma opinião mais embasada. E eu acho que o principal entendimento é isso. A experiência que tu quer, tu vai ter nesse tipo de jogo, vai lá e faz, cara. Não tem vergonha, não tem porquê. Não é pecado e não tá errado. De novo, é como músico, é como todas as outras formas de hobby que também podem ser profissionalizadas. E não existe essa vaca sagrada de que RPG é só, única e exclusivamente um hobby que as pessoas têm que fazer sempre por hobby. Loucura. Exato. Qualquer hobby que você tenha pode ser monetizado, cara. Qualquer um. Ioiô pode ser monetizado? Acabou. Andy, Acabou com o ioiô agora. Dê opinião final. Gente, o que eu posso dizer é que essa treta, ela sempre vai surgir e ressurgir porque ela mexe com o coração. Tudo que, né, tudo que envolve sentimentos, né, envolve paixões, vai envolver também conflitos. Freud explica. Então, exatamente, tudo que é hobby, que a gente gosta e a gente se diverte, uma outra pessoa tá fazendo algo e tá ganhando dinheiro, pode dar recalque, ou você pode entrar em conflito, né, e achar que aquilo não é certo. É isso. RPG é legal pra caramba. Todo ano, no começo do ano, tem um grupo que eles montam no Telegram que é um mês de mentoria para você aprender a mestrar. E é bem legal porque são várias pessoas aí da comunidade aí do RPG que se reúnem para auxiliar mesmo pessoas que querem aprender a mestrar. Se você tem um grupo de amigos e você tem um livro de RPG, junta-se com eles e joga RPG com eles. Mas se não tem, você quer jogar, não fique com vergonha de procurar alguém, procurar um narrador profissional para você ter uma experiência. Ou mesmo que todo mundo do seu grupo jogue, ninguém quer mestrar porque quer todo mundo jogar. Eu acho que aí entra os narradores profissionais nessa abertura, né, nesse espaço, para você contratar um serviço e ter a experiência que você quer. E se a galera ficou interessada e quiser jogar com o Anderson, como é que a gente faz? Onde é que a gente encontra? Tem que entrar em contato no site da torredodragão.com.br, que lá que vai ter, que eles hoje são a agência que fazem essa parte administrativa dos jogos de RPG. Às vezes eu posto alguma coisa no meu Instagram, mas boa parte está repostado pelo Instagram da Torre do Dragão, então algumas fotos das minhas mesas vocês vão encontrar por lá, então eu indicaria seguir hoje a Torre do Dragão. Eles gerenciam a parte chata, você fica só com a parte legal de narrar. Isso, eu faço a parte divertida. Que é colocar o dragão na mesa e falar, olha aí, vai, faz o teste. E tem alguma mesa de Savage Worlds? Ainda não. Ainda. Então é isso, galera. Vocês sabem onde encontrar a gente, Spotify, no nosso site, comentários no Instagram são sempre bem-vindos.
O Spotify tem comentários agora e vocês não estão deixando comentários no Spotify. Eu tô muito brava com vocês. Deixem comentários no Spotify. Tá difícil comentar no nosso site diretamente agora, porque tem que fazer uma conta do Podbean e tem que ser pelo aplicativo. Mas a gente tá nas redes sociais, comentem lá pra gente. É importante a gente saber se vocês estão ouvindo e estão gostando, não estão gostando. Se tem sugestão de pautas, a gente também tá sempre aberto a sugestão de pauta. A gente nunca respeita a ordem das pautas? Não, mas tamo aí. A galera tá curtindo os posts, isso tá tendo essa interação, mas eu acho que a gente queria ver algumas letras ali de vocês comentando os episódios, né? Entrando na nossa conversa nos episódios diretamente. Mas quem manda elogio, a gente tá gostando também. A gente não tá recebendo críticas, o que também eu acho que é positivo às vezes. A não ser daquela pessoa que leva a nota do Spotify muito a sério. Exato. Mas os elogios estão aquecendo o nosso coração e isso tá bom também. Então por hoje é isso, galera. Até o próximo episódio e tchau. Tchau. Valeu, Anderson. Valeu!